O resumo fiel da fé dos apóstolos é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. A sua grande autoridade vem-lhe deste fato. É o símbolo adotado pela Igreja Romana, aquela em que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua cátedra, e para a qual ele trouxe a expressão da fé comum. O símbolo 195, o símbolo dito de Niceia-Constantinopla, que é o niceno-constantinopolitano. Deve a sua grande autoridade ao fato de ser proveniente desses dois primeiros concílios ecumênicos, dos anos de 325 a 381. Ainda hoje continua a ser comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. Nós temos a missa tridentina, né, que tem o creio niceno-constantinopolitano. Só que o Bergoglio ele já prometeu que ele só não tirou ainda a missa tridentina porque ele prometeu ao Papa Bento XVI. Então o que mantém a missa tridentina é o Papa Bento XVI. Por isso que a nossa igreja verdadeira está viva e sustenta a humanidade com a missa tridentina. Se nós não tivéssemos o Papa Bento XVI, o Bergoglio já teria excluído a missa tridentina e as nossas missas seriam totalmente inválidas. Esta é a verdade. 196. A exposição da fé que vamos fazer seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. Entretanto, a nossa exposição será completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e pormenorizado. 197. Como no dia do nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada a esta regra de doutrina, Romanos 6,17, acolhemos o símbolo da nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é também entrar em comunhão com toda a Igreja que nos transmite a fé e em cujo seio nós acreditamos. Este símbolo é o selo espiritual, é a meditação do nosso coração e a sentinela sempre presente, e é sem dúvida o tesouro da nossa alma. Então sempre quando tem alguma oportunidade de fazer alguma reflexão na comunidade ali, na capela, que agora não vou poder ir mais, por causa que estão os bergolianos, mas eu sempre costumo citar aqui na igreja, sempre quando tem alguma dificuldade na nossa vida, por exemplo, esse tempo de pandemia, é um momento ideal para nós rezarmos o creio. Porque se a gente não quer, por exemplo, ler o catecismo, que é muito até difícil de interpretar, mas a gente tem o Espírito Santo, a gente pedindo, a gente consegue. Mas aquilo que está escrito ali é o que está escrito ali, não tem o que duvidar. Mas a gente não tem a oportunidade de ler o catecismo, nós podemos professar a nossa fé. Quem não sabe, o católico que não sabe rezar o creio, aí pelo menos, nem que não entenda, mas tem que pelo menos saber, né? Aí tem que rever o que está acontecendo. Então, professar a fé no creio é muito eficaz nesses momentos de dificuldade e qualquer momento da nossa vida. Então, sobre a introdução seria isso. Vamos então, agora são 2h35, vamos começar a outra parte que fala propriamente, que é a primeira parte, né? A profissão da fé, segunda sessão, a profissão da fé cristã, capítulo 1, creio em Deus Pai. Vamos ver até onde a gente pode ir, depois a gente continua amanhã. 198. A nossa profissão de fé começa por Deus, porque Deus é o primeiro e o último. Isaías 44, versículo 6. O princípio e o fim de tudo. O credo começa por Deus Pai, porque o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O nosso símbolo começa pela criação do céu e da terra, porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as obras de Deus. Aqui, no caso, né, os bergolianos já gostam muito dessa parte, né? Olha, a criação, né? Deus criou a criação primeiro que o homem, então nós temos que nos submeter à mãe terra, não é? À ecoteologia, não é? Aos mandamentos, como é que é? Os pecados ecológicos que vai ser. Daqui a pouquinho eles vão implantar os pecados ecológicos, né? Mas não é assim, não.
tudo que Deus criou foi em virtude do homem. Tudo voltado para o homem. E não, primeiro, o homem ser vida. Eles acham que o homem é que destrói a criação de Deus, né? Essa é coisa dos bergolianos. Mas o pessoal vai aceitando, né? Nós que somos católicos, a gente sabe que isso aí é mentira do demônio. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha, quando fala em Deus Pai Todo-Poderoso, os bergolianos ficam assim tremendo, né? Não, esse é o Deus do Antigo Testamento. Não, Deus não é mais assim. Deus é amigo, Deus é nosso companheiro, assim, é misericordiosinho, né? Ele é cúmplice dos nossos pecados, né? Claro, Deus está conosco até nos pecados, né? Isso é os bergolianos, né? Mas nós cremos num Deus santo, totalmente santo, e que nos pede para que nós sejamos santos como ele é santo. Essa é a nossa fé. Parágrafo 1. Creio em Deus. Vamos ver agora detalhe por detalhe. Creio em Deus. Esta é a primeira afirmação da profissão de fé, e também a mais fundamental. Todo símbolo fala de Deus, ao falar também do homem e do mundo. Falo em relação a Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, do mesmo modo que todos os mandamentos são uma explicitação do primeiro. Os outros artigos fazem-nos conhecer melhor a Deus, tal como ele progressivamente se revelou aos homens. Os fiéis professam, antes de mais nada, crer em Deus. Aqui, né, os bergolianos, eles já esquecem Deus, né? Nós temos que amar o próximo, temos que viver unidos, temos que nos amar, mas eles não sabem o que é o amor, né? O amor é primeiro a Deus. Nós não podemos amar o nosso próximo acima de Deus. Se o nosso próximo está errado e nós vamos ficar querendo manter este amor fictício sem Deus, aí nós vamos ficar no nosso pecado. Aí, por amor um ao outro, nós não vamos falar o nosso pecado um ao outro, não vamos corrigir um ao outro, não vai existir mandamentos, não vai existir pecado, nem doutrina, e nós vamos viver em paz. É o que eles querem para a nova ordem mundial. Mas Deus existe. São João Paulo II disse que a sociedade que quiser construir um mundo sem Deus acabará por se autodestruir. Número 1. Creio em um só Deus. É com estas palavras que começa o símbolo niceno-constantinopolitano, a confissão da unicidade de Deus. Então ele é único, né? Que radica na revelação divina da antiga aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus e tão fundamental como ela. Deus é único, não há senão um só Deus. A fé cristã crê e professa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Então, no caso, Deus é o que engloba as três pessoas, né? Deus. Temos o Deus Pai, temos o Deus Filho e temos o Deus Espírito Santo. Então, nós temos essas três pessoas que formam o nosso Deus. O Pai, que é o Criador, como eu já disse, né? O Filho, que é o Redentor, e o Espírito Santo, que é o Santificador. (201) A Israel, seu povo eleito, Deus revelou-se como sendo único. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Por meio dos profetas, Deus faz apelo a Israel e a todas as nações para que se voltem a ele. O único, voltai-vos para mim, e sereis salvos todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Diante de mim se hão de dobrar todos os joelhos, menos o do bergolho, né? Em meu nome hão de jurar todas as línguas, e dirão: só no Senhor existem a justiça e o poder. Então nós que cremos, todos aqueles que creem, né? Aqueles que creem dobram os joelhos diante de Deus. Mas o Jorge Mario Bergoglio, este não se ajoelha diante del Santíssimo. E que fiasqueira que ele fez aquele dia que ele foi rezar o terço pela pandemia, né? O animal vai o animal vai rezar o terço e não leva o terço. Só vendo, né, Bergoglio?
Tá louco. 202. O próprio Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Ao mesmo tempo dá a entender que ele próprio é o Senhor. Confessar que Jesus é o Senhor é próprio da fé cristã. Isso não vai contra a fé num Deus único. Do mesmo modo, crer no Espírito Santo, que é o Senhor e da vida, não introduz qualquer espécie de divisão no Deus único. Então, Deus, ou as três pessoas, ninguém tem ciúme uma da outra. As três pessoas têm a sua função e elas fazem a função delas e as três juntas são o nosso Deus. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que há um só Deus, verdadeiro, imenso e imutável, incompreensível, todo-poderoso e inefável, Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas, mas uma só essência, uma só substância ou natureza absolutamente simples. Então ali tem duas dicotomias, né? Uma dicotomia é incompreensível e simples. Por que é incompreensível? Porque nós ainda não sabemos como é que é Deus assim visivelmente. Nós temos apenas a visão de Jesus Cristo e do Espírito Santo, mas a Deus ninguém viu, né? Somente Jesus. E é simples porque é simples, né? Mas os bergolianos não acham simples, para eles complicam, eles ficam inventando coisa para não acreditar. Essa que é a verdade. Eles complicam